Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. A gente vai continuar a nossa série de biografias e para falar sobre, sem dúvida, o maior cientista do século XX, Albert Einstein. A gente tem aqui o professor Carlos Alberto dos Santos, que foi professor do Instituto de Física da URGS e atualmente ele trabalha na Universidade Federal da Integração Latino-Americana, UNILA, em Foz do Iguaçu. Também dirigindo as atividades de ensino e pesquisa, né? Isso. Também temos esse que acabou de falar, que é o Jorge Kilfield, do Departamento de Biofísica da URGS, e eu, Jefferson Ayuzon, da Física da URGS. Então, eu queria começar pedindo para o Carlos Alberto começar contando quem foi esse cara, quem foi esse tal de Einstein. É difícil dizer quem foi Einstein porque os ângulos que a gente pode vê-los são tão grandes, né, e tão amplos e tão diversos, né? Mas, bom, já que você não me fez uma provocação muito grande, específica, né, eu posso dizer que talvez quem foi o Einstein, dizendo que o ano de 2005 foi considerado o ano internacional da física, em comemoração aos trabalhos que ele fez em 1905, um século antes. Assim como o Ano Mirabilis do Einstein. O Ano Miraculoso. O Ano Miraculoso, exato. Como havia o Ano Miraculoso do Newton. E como esse ano se comemora o Ano Mundial da Química, em comemoração ao centenário do Prêmio Nobel da Madame Curie, de 1911. Então, se você me pergunta quem foi o Einstein, o fato dele ter inaugurado essa história de ano internacional comemorativo da obra de um cientista, né, já é relevante para definir quem é esse. E mais do que isso, né, o Einstein, ele é o estereótipo não só o estereótipo, ele é o estereótipo e a caricatura do cientista, né? Acho que todas as pessoas, se perguntar quem é Einstein, é como perguntar quem é Pelé. É um ícone pop. O Einstein, aliás, o Einstein virou um adjetivo, né? Então, você é um Einstein. Em 2005, por conta dessa comemoração, vieram à tona vários informações equivocadas e preconceitos sobre o Einstein. Uma revista, então a imprensa, né, publicou muito sobre isso, né? Imprensa séria e não séria, todo mundo publicou muito. Uma revista aqui no Brasil publicou um número especial, uma revista que eu acho que nem existe mais, mas publicou um número especial e dizia que o Einstein não era um Einstein. Obviamente, a revista explorava os mitos, os preconceitos em torno dele. O mito, né, mais velho sobre o Einstein. Os mitos. Agora, sobre a figura pop, né? Tem um fato interessante. Tem uma empresa em Nova York que vende fotografias de personalidade. E a fotografia do Einstein só perde para Marilyn Monroe. Quer dizer, só Marilyn Monroe tem mais fotografias no arquivo dessa empresa do que o Einstein. Quer dizer, mais que o Che Guevara? Mais do que o Che Guevara. Impressionante. Mais do que o Che Guevara. Depende da área de aplicação da empresa. É uma empresa que... De imagens, né? De imagens. É aquele arquivo da internet? Não lembro maior referência. Mas é notável, ele é um ícone visual. Bom, enfim. E ele é um sujeito que também atraiu muito preconceito pela sua condição racial, né? Quer dizer, então, muitos dos preconceitos que tem vêm por problemas étnicos. Étnicos, mais né? étnicos. Exatamente, muito vem. E aí mistura étnico com ignorância científica a respeito do trabalho dele. Bom, então tá feito. Mas acho que nessa questão do ícone, né, não entra muito o fato dele ser judeu. Ele é associado à imagem do cientista, aquele personagem de cabelo desgrenhado, né? Sim, não cuida da aparência, com a língua para fora, assim, muito extravagante. Mas ele, uma parte ele mesmo provocava isso, né? Quer dizer, essa coisa, e a vida pessoal do Einstein também propiciou esse tipo de coisa. E também a capacidade intelectual do Einstein propiciou isso. Quer dizer, o Einstein foi um sujeito que fez coisa absolutamente inimaginável no padrão acadêmico daquela época e mesmo hoje. Então, eu acho um sujeito que tinha essas coisas que você não consegue explicar. Não, você é estudioso, você segue, você vai... Bom, isso não se explica às pessoas que estão fora da curva, aos gênios, né? Eu acho que um gênio são pessoas que têm uma heurística e uma intuição absolutamente fora do padrão e saem com umas que você não entende, né? E também a falta de compreensão desse fato que também faz as pessoas, né, defenderem
os mitos em torno de que ele não fez isso, não fez aquilo, também pela falta de compreensão desse fato, dessa intuição que o Einstein tinha. Portanto, era um sujeito que chamava atenção pelo fazer e pelo não fazer. Mas olha só, é até interessante que eu li em algum lugar, agora não me lembro onde, tentando analisar a origem do mito, né? E esse mito foi publicitado basicamente pela grande imprensa, nas revistas, os noticiários e depois a cultura de massa, de uma forma geral, antes mesmo da internet. E diz que talvez o fator que mais acabou alimentando isso seria o aspecto de ele ter uma história de vida que é um caso humano muito comovente, ou seja, ele é realmente uma espécie de herói, né? Porque não é um acadêmico comum que teve a vida sempre tranquila, entrou na universidade e foi seguindo, não, ele trabalhou no porão do escritório de patentes, nas horas vagas, escrevia lá não só isso, né? Isso toca muitas pessoas, não é qualquer cientista tem uma biografia dessa. O próprio envolvimento dele com questões humanistas e pacifistas, né? Acho que aproximou também um pouco ele mais ele usou isso bem porque ele era muito hábil politicamente, né? Eu já vi, também existem alguns estudos, ensaios, né, porque que esse mito surgiu. Eu já vi também uma informação de que quando terminou a Primeira Guerra, o mundo precisava de dar uma mexida, de levar a autoestima das pessoas. E usaram Einstein como esse sujeito. Tanto ele é uma espécie de embaixador da paz na época. Tanto que o Nobel dele foi em seguida, foi em 1921. Foi 21. 3 anos depois do final da Mas se bem que não se pode estabelecer essa correlação. Eu estou dizendo que não pode ver o seguinte, porque o Einstein ele foi indicado pelo Prêmio Nobel de 1910 a todos os anos, excetuando 2 anos, que não sei se foi 1913, 15, 2 anos, mas todos os anos ele tinha indicação do nome dele para o Nobel. Né? Então essa razão de que, mesmo qualquer que seja a razão para por que foi que virou um mito, né, é muito... mas o mito não tem como comprovar. Veio um pouco depois disso. Inclusive, porque eu vi alguém comentando uma vez, um historiador da ciência, que tem uma curva de compreensão progressiva também das ideias de Einstein. Ou seja, Einstein não era compreendido nem pelos físicos na década de 10, início de 20, os anos 20. 1920 parece que tinha uma dúzia de pessoas que realmente dominavam e estavam naquela temática. Então, tu não ganha o Nobel com uma população tão restrita. E tem a questão não só da compreensão, mas a questão da aceitação das teorias e da validade delas. Ele estava sacudindo o castelo do que o Goethe chamou, né, da fortaleza de Newton, né, que é uma fortaleza mesmo, 300 anos de solidez. Não, e na década de 20 não tinha muitas confirmações ainda, né? Tinha 19, a primeira confirmação de fato foi 19. Das ideias do Einstein, porque acontece que em 1905 o Einstein publicou 5 trabalhos, digamos, 2 estavam ligados à relatividade, mas digamos, 4 linhas de trabalho completamente diferentes. Então isso é uma coisa impressionante. Que ganhou o Nobel, e ele ganhou menos notável deles, talvez. Ele ganhou o Nobel pelo efeito fotoelétrico e não ganhou o Nobel pela relatividade por causa da falta de compreensão. Teve um ano que o comitê, o processo do Nobel, né, o comitê pede para um relator, encaminha para um cientista para ler o trabalho, quando a pessoa é indicada por muita gente, lê o trabalho que ele merece o prêmio e a pessoa faz um relato. Teve um ano, não me lembro agora exatamente qual deles, teve um ano que foi um médico que foi fazer o relato do trabalho da relatividade do Einstein. O cara não sabia absolutamente nada de relatividade e fez um parecer absolutamente equivocado e ele não ganhou o Nobel. Ele terminou ganhando pelo efeito fotoelétrico. Que é irônico, considerando que ele teve tantos problemas com a mecânica quântica nos anos seguintes. Exatamente. Mas em 1919 foi o grande triunfo do Einstein com o eclipse solar. Em terras brasileiras. E no Ceará, né? E na Ilha de Príncipe, na África. Né? Mas o efeito fotoelétrico de 1905, o efeito fotoelétrico é uma coisa, do ponto de vista de história da ciência e de epistemologia da ciência, é um exemplo, é um caso espetacular. Porque o Planck propõe a sua constante em 1900, numa atitude absolutamente desesperada para explicar a curva da radiação de corpo negro, né? Mas o Planck era muito conservador, sempre foi muito conservador. O Planck tentou tudo. O Planck tentou tudo antes de aceitar a discretização. Mas me lembra a história do Kepler, inclusive, lá brigando com os mitos mais profundos dele, conservadores. Né? Mas quando o Planck propôs a constante dele para explicar, ele achou que aquilo não passava de um artefato matemático para ajustar a curva. Quando, em 1905, 5 anos depois, o Einstein
propõe a constante de Planck, atribuindo a partícula de luz, que 20 anos depois foi denominada de fóton, né? A gente hoje fala na teoria do Einstein e logo põe a palavra fóton, não né? tá A palavra lá, fóton aparece 20 anos depois. Não né? está no paper. Não está aí nem. Bom. Então, mas o fóton, quando ele atribui aquilo lá, o Planck ficou desesperado, porque o Einstein estava dando vida universal à sua constante, numa outra situação. E não mais um artefato matemático. E não mais um artefato matemático.